Esse é o Mais Política, o podcast de política do MS Conecta. Olá pessoal, meu nome é Wendel Reis e esse é o podcast Mais Política, uma parceria do MS Conecta, Investiga MS e Parque Office. Aqui você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre quem lidera a cena política aqui em Mato Grosso do Sul. De direita, de centro, de esquerda, eles representam você. E aqui você pode saber um pouco mais sobre o que faz e o que pensa. O Mais Política é um oferecimento de Parque Office, seu sucesso é o nosso sucesso. Todeskine é a marca do coração da sua casa. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo. Faculdade Instead, você no centro. Boibras, excelência em todos os pontos. E Brandfield, agência criativa. Nosso convidado de hoje é natural de Campo Grande e é, inclusive, descendente do fundador daqui da cidade, José Antônio Pereira. Ele é casado, tem 2 filhos, já foi prefeito de Terenos, deputado estadual, e está no segundo mandato como deputado federal. Obrigado pela presença, Beto Pereira. Obrigado, Wendel, pela oportunidade. Quero agradecer também ao MS Conecta, ao Investiga MS, a todos os envolvidos neste importante meio, inovador, de comunicação aí com a sociedade, dando mais uma ferramenta de oportunidade aos campograndenses e aos sul-mato-grossenses. E aproveitando que a gente quer saber um pouco da história, para que as pessoas conheçam um pouco mais, eu queria que você contasse essa história e essa relação sua de parentesco com o fundador daqui de Campo Grande. O que ele é seu, no caso? Meu tataravô, José Antônio Pereira, fundador de Campo Grande, que veio de Minas Gerais, naquela comitiva que trouxe diversas outras famílias junto para colonizar Campo Grande e hoje transformar Campo Grande na grande referência das cidades do Mato Grosso do Sul. Você nasceu aqui em Campo Grande, você viveu essa parte da sua infância aqui em Campo Grande mesmo? Eu nasci em 1977, na rua Joaquim Murtinho, 1401, esquina com a rua Pavuna, na frente de um antigo colégio chamado Universo, ali na Joaquim Murtinho, muito perto, muito próximo da Bahia, a Chá-de-Scaf ali. Que era outra Campo Grande, Era outra Campo Grande, onde a rua Pavuna não era pavimentada, a rua Joaquim Murtinho, sim, já era uma rua, inclusive, de algum trânsito à época, a padaria ali, Itaiangá, diversas coisas que ainda existem, persistem ali, a gente acompanhou nascer, viu acontecer. Ali foi a nossa primeira residência, e depois outra casa na rua Uberlândia, na Vila Rosa Pires, e depois já parti para minha residência, Até então morava na residência dos meus pais. E você, o que você se lembra desse período ali? Você era uma infância mais livre, vamos dizer assim, ainda naquela... Com certeza. Você tem quantos anos? Eu tenho 45 anos, 77, 45 era anos. ainda uma Campo Grande ali, que não era tão central. Não, com certeza. Não, a região central, ela sempre existiu, tinham ali a influência do centro, mas eu vi o shopping Campo Grande nascer. Assim, não existia ainda nenhum centro comercial. O primeiro shopping em Campo Grande era o Marrakech. A gente tinha ali, teve a oportunidade de ver ali escada rolante, foi ali o primeiro grande centro comercial. Depois surge o Shopping Campo Grande e depois hoje já tem aí Bosque dos Ipês, outros centros comerciais. Mas a gente viu a migração de tudo isso acontecer. Estou ficando velhinho já. Você tem mais irmãos? Quantos são? Somos eu e o Gustavo, o meu irmão que temos de pai e mãe, e meu pai tem uma filha também chamada Marina, que é minha irmã, só por parte de pai. Uhum. E como que você se recorda desse período aí de infância ali? Você já ia, aproveitando para emendar a pergunta, agora pensando nesse Beto Pereira lá da infância,
Você enxerga algum traço que já tinha deste Beto Pereira que veio a se tornar político? Assim, existia algo dessa personalidade? Assim, eu fui criado, nasci em berço político. Né? Meu pai foi vereador em 72, foi eleito deputado ainda pelo Mato Grosso Uno em 74, depois foi deputado federal, depois deputado estadual novamente, secretário de Estado, presidente da Enersul, né, à época, senador da República. Então eu acompanhei isso por lado da minha família paterna. E do lado da minha família materna eu também tive uma influência política que estava enraizada em terrenos, né, com o meu avô Alonso Nostório de Rezende. Então, tanto o Rezende quanto o Pereira tinham linhagens dos fundadores, né, porque os Rezende também vieram juntos com o Zé Antônio Pereira, né, quando da colonização de Campo Grande. Foram famílias que vieram juntas, né? Umas se radicaram em terrenos que tudo era Campo Grande, tudo era Nioaque, né? Então nós temos que entender isso, tudo era Nioaque. Alguns distrito aqui no caso. Alguns foram para terrenos e outros vieram para Campo Grande, né? E houve ali uma divisão, né? Assim, de localidades de instalação. E depois houve aí essa junção. A gente teve essa influência dentro de casa e isso, claro, que em todo momento me influenciou. Eu me recordo de um caso que em 84, quando das eleições diretas, né, as primeiras eleições diretas, né, a gente já discutia política. Eu tinha aí meus 7 anos de idade, no colégio. Depois veio a Constituição de 88. Em 1990 foi a primeira eleição pós-redemocratização no país. E aí teve aquela quantidade numerosa de candidatos. Afife Domingos, Mário Covas, Brizola, Collor, Lula, Ulisses Guimarães. Eu vou lembrar dessa história que eu estava no pré, então, e a gente votou numa eleição lá. Tinha essa questão. No colégio que eu estudava, que era o Pequenópolis, que depois tornou São Bento, houve a eleição. E cada um pôde fazer a escolha de que comitê tocar. E eu toquei o comitê do Ulisses Guimarães, que era justamente por conta do partido que meu pai representava à época, que era o PMDB, e também por conta de toda a história, né? Eu contava que nós estávamos tendo a oportunidade de votar, né, pela primeira vez depois da redemocratização, por conta da Constituição Cidadã, que Ulisses Guimarães foi o grande patrono, né, junto com outros. Né? O meu pai, inclusive, é autor, deputado constituinte à época. E você já tinha argumento. Eu não tinha, mas eu me recordo. Não sei por que eu votei no Brizola. Mas não me arrependo, porque agora, já adulto, eu sei que foi um grande quadro e teria votado bem também. E aí você observa que fiz aquela defesa. Na ocasião, o Collor era a grande sensação do momento, né? E o Ulisses Guimarães foi o segundo colocado, perdendo só para o Collor naquela prévia que foi o que teve ali eleitoral dentro do colégio. Você já mostrava, né, ali, então. Então ali a gente começou a mostrar, né, o porquê que a gente gostava de política, convivia política e fazia já política, né, dentro do colégio. Na verdade, você nunca esteve fora, né? Porque se você já discutia desde muito pequeno, isso você não conseguiu nem ver. Isso já estava em você e foi despertado ali naquela ocasião já bem jovem, né? Não, assim, é algo que para mim é natural, né? A gente fazer, discutir, conversar política. Eu recordo, só para você lembrar, a música do então candidato Ulisses Guimarães, né? Que era a música do Bote Fé no velhinho, o velhinho é demais,
bote fé no velhinho, ele sabe o que faz. Vai mudar o Brasil do Iapoca ao Chuí e acabar com a malandragem que tem por aí. Marcou. Até hoje, você Até recorda. hoje. E aí, então, esse Beto adolescente já foi aqui em Campo Grande também, e já com essa participação política, aí você já começa a entender mais, você tinha tanto na parte de pai quanto de mãe, pessoas que eram ligadas a essa política. Nessa parte de adolescência, você já começou a ter a certeza de que era o que você queria, e como que foi, assim, essa adolescência? Você chegou a ter período de rebeldia da adolescência, ou você foi um adolescente tranquilo? Wendel, eu sempre tive, assim, eu sempre tive, assim, muita vontade de empreender, tanto isso foi uma coisa que me guiou na minha vida particular, quanto quando ocupei cargos públicos. E eu tinha sempre muito precocidade, né? Eu buscava empreender de forma muito prematura. E assim foi, né? A gente tive um momento de emancipação, onde, para poder adentrar o mercado de trabalho, eu busquei essa emancipação em cartório para abrir a primeira empresa. Você precisava? Não, se precisava. Em termos de condições financeiras ou não? Foi justamente por essa questão era uma empreendedora. disposição que eu queria ter, assim, muito cedo, né? Com 16 anos de idade eu tinha empresa no meu nome, né? Primeiro Promove Eventos, depois Arte Som, depois Arte Print, e a gente foi migrando primeiro pelo segmento de eventos, depois pela prestação de serviço de locação de som, luz, palco e telão. Quando você diz a gente, você com o seu irmão ou você? Não, eu mesmo, né? E depois, mas sempre tive sócios, né? Eu falo isso porque fui empreendendo sempre com sociedades, com parcerias, né? E por último, né, ali uma empresa de comunicação visual, né? A gente foi durante muito tempo o maior impressor de lonas, né, em Mato Grosso do Sul. Claro, Vivo, Brasil Telecom, TIM, Fiemes, uma série de clientes aí da Arte Print que a gente carregou. E aí, mexendo com o evento, você já começa a ampliar esse seu conhecimento em relação às pessoas, relacionamento. A partir disso, então, você começa a despertar em você esse interesse. Quando que desperta, eu queria saber agora, esse seu interesse de ser, seu pai já era, eu não sei se ele era nesse período que você era mais jovem ali, ele era deputado, ele já era deste meio político, o seu avô também foi. Você já tinha interesse de ser um dia candidato, de seguir, você já tinha essa consciência e esse desejo já de ser dessa área, de ser político, disputar um mandato? Bom, Beto, empresário, 16, 20 anos, fui para a faculdade, fiz Direito. Quando termino o curso de Direito em 2003, dezembro de 2003, janeiro de 2004, a minha formatura. Quantos anos você tinha? Eu tinha 2000, peraí que eu tenho que fazer conta aqui. 77, 87, 97, tinha 25 anos. Termino o curso de Direito, 24, 25 anos. Aí eu falo, vou ser candidato. Não quis ser advogado? Não quis ser advogado. Falei, não vou nem fazer o exame da ordem para não ter o risco de ter a OAB. Né? Vou ser candidato. Surge ali a questão, né? A possibilidade de ser candidato pegando o legado paterno ou o legado materno. O paterno seria aqui em Campo Grande? Isso, e o materno lá. Nós tínhamos uma propriedade em terrenos na época, né, uma propriedade muito próxima da cidade, uma propriedade rural, né, que meu avô havia transmitido à minha mãe, e eu, frequentando terrenos, buscando sempre um relacionamento muito próximo e empresarial ali na agropecuária, busco
uma candidatura a prefeito em Terenos. Do nada, do zero. Né? Do zero. Da sua relação. Da nossa relação, da relação e alguém familiar. Jovem. E alguém jovem, com né? 26 anos de idade. A cidade passava por uma situação muito difícil, né? À beira, com serviços muito precários, a saúde passando por necessidade extrema, educação, muito problema na infraestrutura do município. E o que te fazia ter certeza de que você conseguiria dar conta de resolver o problema de uma cidade? Alguém com 25, 26 anos achar que vai ser prefeito e que vai resolver um problema de uma cidade. Você poderia ser vereador, que era mais fácil aqui, entre aspas, não teria tanta responsabilidade, mas você quis ser prefeito. Eu gosto de missão, né? Eu entendo que se eu tiver um desafio, eu gosto de cumprir esse desafio, né? Me desdobrar para cumprir aquela meta que a gente busca, coloca lá na frente. E eu entendia que seria possível, através de inovação, através de bastante esforço, de bastante trabalho, de projetar, de criar uma condição de entregar, né, algo importante. E eu sempre disse uma coisa, né? Um bom trabalho serve de case, serve de vitrine, para que você possa galgar passos maiores. E deu certo. E quando você sentou naquela cadeira aí, jovem ainda, prefeito, o que foi a primeira coisa que você pensou? O que eu vou fazer agora? Você já tinha mais ou menos em mente o que você ia fazer? O maior susto que eu tive não foi quando sentei na cadeira. O maior susto que eu tive foi quando ganhei a eleição, em outubro, início de outubro, até dezembro, né, 31 de dezembro, aguardando a posse. Eu olhei os números, me debrucei e falei assim, eu pensei que ia ser difícil, nunca imaginei que fosse fácil, mas eu não imaginaria que fosse tão difícil. E aí isso me proporcionou ainda eu desprender mais energia, mais intensidade para poder vencer algo que eu não imaginava que seria tão difícil. E só para voltar nessa questão, até uma questão histórica, você enfrentou, concorrendo à prefeitura, a hoje senadora Tereza Cristina, né? Como que foi a campanha, assim, na hora? Terenos é um município menor, né? Eu aproveito para te perguntar, eu quero que você comente essa questão da Tereza e já fale sobre a diferença de se fazer campanha lá atrás. Parece assim que não é tanto tempo, mas já é. Hoje a gente tem um outro tipo de campanha. O que você vê que mudou nessa forma de fazer campanha? Hoje você consegue, através da rede social, se aproximar mais das pessoas, talvez isso seja uma mudança. Você vê mudança muito significativa? Primeiro essa questão da Tereza, de enfrentar como foi a campanha, e a diferença da campanha naquela época para a campanha hoje em dia. Bom, a Tereza, também proprietária rural, no município de Terenos, vendo a necessidade da cidade, né, buscou viabilizar sua candidatura, se viabilizou como candidata, né, e nós disputamos a eleição. Tereza, Beto e Elvio, 3 candidatos naquela ocasião. Né, uma eleição muito disputada, onde a diferença foi de 298 votos, uma diferença muito próxima, 2% de margem, né, na eleição. E o que eu tiro de resultado disso foi que a cidade ganhou, né, elevou a régua do debate, né, a gente fez um debate de alto nível em favor da cidade. Isso é algo que eu sempre defendo. A gente é cobrado, né, pela iniciativa do adversário,
pela sua oposição, se a gente começa a ser mais rigoroso, inclusive na cobrança da gente, né? A disputa, ela é saudável, é salutar. O cara tem que apresentar solução, tem que ser criativo, tem que é desafiador. Então, a Tereza e eu contribuímos para o pleito de Terenos. É um pleito talvez histórico. Né? E que diferença você vê de campanha daquela época, que era mais corpo a corpo ali, hoje em dia que conta também essa questão da rede social, não perdendo o corpo a corpo também. Na época, né, nós tínhamos aí o instrumento do showmício, né? Era permitido à época. Então você subia, né, num palanque, né, e tinha ali os seus eleitores que iam para lhe ver, tinha os eleitores indecisos e tinha os eleitores do adversário, né, que estavam ali para ver o show. Então você tinha a oportunidade, inclusive, de falar com todos. Né? Hoje não. Hoje a velocidade que a rede social nos entrega é algo que, de certa forma, facilita você alcançar o eleitor mais longínquo, né? Aquele eleitor que tá mais distante de você. Mas são as inovações que o tempo traz. Você mudou muito a tecnologia, mudou a forma de fazer campanha. Você, Beto, hoje, vou pular umas etapinhas já. Você foi deputado estadual, deputado federal, depois da prefeitura. Você foi eleito, reeleito, depois você fica 2 anos fora ali sem mandato. É eleito deputado estadual, depois deputado federal, agora no segundo mandato. Você mudou um pouco o Beto Pereira, que era de quando assumiu lá a prefeitura ainda muito jovem, para esse Beto Pereira hoje. O que mudou na sua forma de ver até a política e ver você como instrumento na política para servir a população, que é para isso que são eleitos? Olha, Wendel, eu vejo assim, todos nós somos mutantes, né? Todos nós estamos aprendendo a cada dia, nós estamos ganhando experiência, sendo convencidos no seu ponto de vista, né, sendo testados, né, e tudo isso vai de certa forma te mudando. Não são só as ferramentas que mudam, né? São as ferramentas que mudam, sim. Quando eu fui candidato a primeira vez não tinha nem rede social, né? Hoje tem, são ferramentas diferentes, mas você também muda. E eu falo que eu ganhei o ímpeto, né, do jovem, né, com 26 anos, né, a experiência que eu tenho e que eu ganhei ao longo desse tempo faz com que a gente amadureça, tenha mais paciência, erre menos, tenha mais a vontade de acertar é a mesma, né? A disposição, só que os caminhos são diferentes. Hoje você se considera um deputado de centro, de direita, de esquerda? Hoje as pessoas estão muito mais articuladas e criticando geralmente, sou de direita, de esquerda, te definindo, mas a gente percebe às vezes que muitas pessoas nem sabem o que é direita e o que é esquerda. Como você se define hoje? Você é um político mais ligado ao centro, centro-direita, centro-esquerda? Você acha que no Brasil, mais que isso, é possível se autodefinir e que esses partidos se definem assim ou agem dessa mesma maneira, como sendo de esquerda, de direita, de centro? Olha, eu sou um político que acho que o equilíbrio deve ser algo norteador para qualquer homem público. Bom senso. Acho que são palavras que precisam ser sempre evidenciadas, né? Eu entendo que nós precisamos, principalmente no momento em que vivemos, entendermos o sentimento médio das pessoas. O extremo, seja ele na política, seja ele na religião, seja ele no futebol, seja ele em qualquer um dos planos que você discute, ele, ao meu ver, ele traz malefícios muito grandes. Por isso eu me julgo um político de centro, um político que entende
que é preciso escutar para depois, né, se posicionar. Mas, claro, né, em determinados momentos, você se posiciona mais à direita ou mais à esquerda, dependendo do debate que está instalado. Se você observar, e aqui no Brasil é muito evidente, se a gente observar que nós tínhamos até ontem um governo que se dizia de direita, mas que atacou programas sociais de forma muito parecida com a esquerda. Então, a gente enxerga isso na sua plenitude. Já a minha defesa não é de um Estado mínimo, mas sim de um Estado necessário. O Estado não tem que ser paternalista como a esquerda pensa. Também não tem que ser mínimo, né, como a extrema-direita defende. Mas ele tem que ser um Estado necessário. O país ainda exige que a política faça parte da vida de muitas pessoas que ainda dependem do governo. Qual que acho que é a maior dificuldade para se fazer política? Você gosta de fazer política, isso já é um caminho muito adiante. Mas, assim, qual que é a maior dificuldade de se fazer política? Assim, a gente vê hoje muitas pessoas que criticam ser político ter poder, de certa forma, ter visibilidade, mas também é carregar, muitas vezes, as críticas que você é jogado no mesmo balaio, vamos dizer assim, de todo mundo. Na vala comum. Exatamente. O que te faz... Eu queria te perguntar, duas perguntas, no caso. Qual que é a maior dificuldade para fazer política e depois o que te faz continuar ainda tendo esses desafios? Olha, Wendel, a política ela tem algo que é fascinante. Quando você consegue empreender aquilo que você planejou e apresenta os resultados, ela é contagiante. Ela faz com que você tenha aí toda a motivação do mundo para permanecer na política. É possível, sim, você, através de políticas públicas, você transformar a vida das pessoas sem a menor demagogia, né? Você consegue enxergar progresso, desenvolvimento, qualidade de vida, bem-estar, né? Saúde. Você consegue enxergar tudo isso através de ações políticas. E isso é gratificante. Isso é um combustível para a pessoa permanecer na política, duramente criticada, como você disse, com uma pressão muito grande por parte da sociedade, mas você consegue vislumbrar bons caminhos, com otimismo, com reconhecimento por parte de grande parcela da sociedade. Você fala com tanta paixão que você quase que anula a minha próxima pergunta, mas que eu vou fazer. Se você algum dia já pensou em deixar a vida política? Já passou pela sua cabeça? Ah, não quero mais, cansei? De jeito nenhum. Né? Eu entendo que a missão ainda não foi cumprida. Né? Nós temos uma missão dentro da vida política do estado de Mato Grosso do Sul que está ainda na sua metade. Né? Espero que tenha a possibilidade de dar outros passos, conseguir empreender mais para contribuir e concluir, né, essa missão. Qual que foi a maior dificuldade que você já passou, assim, o momento mais difícil, o maior desafio da sua vida política até agora? Wendel, o maior desafio é você entender que na política existe uma velocidade que não é a velocidade que você tem de pensamento. Né? As realizações, elas não acompanham a velocidade do seu sonho, da sua intenção,
da sua disposição, né? Você precisa saber equilibrar, equalizar essas duas vertentes. Então isso é um grande desafio para qualquer político. E talvez, né, é o que faz muita gente desistir. Eu tive um mandato de vereador, não consegui fazer nada, tal, porque tal, desisti, né? Ou um mandato de deputado ou até um mandato de prefeito, né? Que você tem tantos anseios, tantas vontades, tanta disposição e você se frustra. Mas é possível. Só que a velocidade, a intensidade, a força que você imprime no público, ela tem que ser muito intensa para você ter algum tipo de realização feita. Você fala muito em realização, até você respondeu agora para mim, sobre essa questão da diferença que tem da sua vontade e até como que eu posso dizer assim, do tempo da máquina pública, né? E você já foi executivo no começo da sua vida política e hoje você é legislativo. O que te atrai mais, assim? O que você se sente mais realizado onde? No legislativo, provavelmente você se sente também, porque você hoje é deputado federal, mas você gosta mais de qual? Do legislativo ou do executivo? Eu acredito que... Aliás, não acredito, tenho certeza que eu gosto mais do executivo. Mas, para mim, o legislativo foi uma grande escola, né? Você equilibrar pensamentos, você exercitar dia a dia a democracia, a convergência, buscar o sentimento médio, né? A gente entender que tem 513 deputados federais, todos legítimos representantes de um segmento da sociedade e que precisam ter as suas ideias, os seus pontos de vista respeitado, ouvido, e a gente tirar dali, estratificar algo que foi objeto de um debate intenso, né? É algo que é uma escola, né? Faz com que exista ali um aprendizado, né? E no executivo você ter aí a oportunidade e a possibilidade de fazer com que as coisas realmente saiam do papel. E o que mais, a gente falou de dificuldade, o que mais te emocionou até hoje fazendo política, assim? Ou o que te mais emociona, uma entrega, alguma coisa, quando você vê assim, fala, não, essa é a minha missão e eu vou continuar? Tem você entregar, né? Eu falava assim que a grande obra que eu gostava de participar da inauguração era da casa. Você entregar a casa própria para uma família que morava em condições precárias, para um pai de família que não tinha condição de pagar um aluguel, para uma mãe de um filho deficiente. Isso é algo que traz assim boas recordações e a certeza que a gente pode sim interferir diretamente na vida das pessoas. Vou fazer uma transiçãozinha mais ou menos da questão política, uma questão mais pessoal para que as pessoas conheçam além da questão política, quem é o Beto cidadão e não o Beto político, mas eu queria perguntar para você, antes disso, como que você define o político Beto Pereira? Olha, o Beto é um cidadão comum, trabalhador, né, que assim, é incansável, ansioso, que gosta de estar presente, participando ativamente de tudo que acontece, que cobra muito da sua equipe, que busca sempre entregar o melhor, né? Se prepara, gosta de entrar num debate muito bem preparado, muito bem calçado, né? Esse é o Beto, não mais jovem, tão jovem, mas
que tem aí uma disposição e um vigor muito grande para enfrentar todos os obstáculos. Eu aprendi uma coisa, Wendel, meu pai sempre me falou isso desde muito jovem, falou assim, a vida é uma corrida. E como qualquer corrida, você tem um monte de obstáculos. Largam, né? Na largada vão ter milhares. No caminho vão ficando os mais fracos, os menos preparados, aqueles que treinaram menos, né? E vão conseguindo prosseguir aqueles que têm mais vitalidade, mais vigor, sangue no olho. No dia a dia, quem que é o Beto Pereira fora da política? Alguém que gosta muito de música, né? Eclético, vai do sertanejo ao samba, do rock nacional ao rock internacional. Alguém que gosta de cozinhar, principalmente culinária regional, faz um bom carreteiro, né? Um bom que bebe carne com mandioca, guisado de mandioca, né? Gosta de um bom churrasco, né? Esse Beto cozinheiro, o Beto que gosta de pescar, né? Pesca? Na primeira, ou só gosta? Eu gosto muito de pescar. Aliás, mas você gosta ou pesca? Não, porque gostar é uma coisa, e conseguir pescar... Não, gosto e pesco. É bom pescador? Né? E assim, não é nem tanto a pescaria, né? É você conseguir contemplar a natureza, o nosso Pantanal, ter o momento que você desliga a chave, né? E fica ali em paz com você e com Deus, né? Alguém que gosta muito da família, sou muito preso ainda aos meus laços familiares, meus pais, né? Tinha uma adoração, tem uma adoração muito grande, apesar dele não estar mais entre nós, ao meu avô, a minha avó, meus filhos, minha esposa, alguém que gosta muito de futebol, né? Tem aí, e não é futebol, tá? Esporte, de forma geral. Fui alguém que tive a oportunidade de fazer artes marciais, de contemplar, gosto do futebol, gosto do vôlei, gosto do futsal, gosto do basquete. É competitivo, tênis, pelo jeito. Competitivo, né? Então, assim, vibro. Para mim, o grande espetáculo são as Olimpíadas, né? Você vê ali a congregação de todos aqueles esportes, a magia do esporte, né? É algo para mim muito interessante. Esse é o Beto lutador de karatê, Beto judoca. Fez de tudo. De tudo. Você, pelo jeito, não é daquele que não gosta de ficar parado, não consegue ficar parado. De jeito nenhum. Falo, tô cansado, vou descansar com 2 dias, eu falo assim, agora já tô pronto de novo para voltar. E qual que é a maior qualidade que você acha desse Beto? É o Beto perseverante, é o Beto trabalhador, é o Beto dedicado, é o Beto que não tem medo, né, de desafio. Esse é o Beto, que não tem medo de desafio. Um defeito, algo que você precisa melhorar? Defeito, algo. Talvez ansiedade, talvez um pouco de teimosia. Tem alguns defeitos aí, né? Ninguém é perfeito. A gente sempre precisa melhorar, né? Um ídolo, alguém que você pudesse citar como alguém que você se inspira, admira. Um ídolo... Meu pai. Por que você considera ele um ídolo? É um exemplo, assim, né? Tanto na vida particular, né? Um pai que foi muito zeloso com os filhos, atencioso, preocupado. Com pouco tempo ele sempre se esforçava em transmitir, né? Conhecimento, transmitir caráter, transmitir assim, para nós mensagens que norteariam a nossa vida, né? E também, né, transmitiu muito do que eu aprendi de política,
né? Da essência, né? Tanto ele quanto meu avô formaram a minha cognição política, né? E sempre de uma forma muito incisiva, mas assim, nunca deixando da gente debater. Penso muito diferente do meu pai, diversos temas. A gente sempre se enfrentou, né? Mas isso para mim foi importante. Um aprendizado. Né? A gente sempre se enfrentou. Ah, não é assim, não, essa eu acho que está errado. É assim, e vai até que sai um denominador. Mas e de vez em quando emburra, viu? Emburra um para um lado e outro para o outro, e daqui a pouco desemburra. E você passa esse mesmo cuidado que o seu pai teve, que seu avô também, para o seu filho? Você tenta ser esse pai para o seu filho da mesma forma que seu pai foi para você? Você consegue ter tempo para isso? Eu eu até queria, viu? Mas igual, meu pai é advogado de profissão, mas meu pai tinha que ser professor. A profissão dele não era advogado. A profissão dele seria professor. Ele é alguém que tem uma didática que é impressionante. Então consegue transmitir o conhecimento. Isso. Porque você tem que ter uma paciência, uma didática. Se você ser professor, tem que ter uma forma de abordagem, de persuasão. Tem toda uma vocação que está aí inserida. Alguém que você admira na política? Uma pessoa que você admira? Era ali quando eu te falei, meu pai, né? Mas tem outras pessoas que eu admiro ou no discurso, né? Ou na ação, né? Por exemplo, se a gente for admirar alguém no discurso, ali eu posso falar, eu vi Agripino Maia falar, vi que são pessoas que me inspiram, vi Arthur Virgílio falar, pessoas que têm um talento de oratória muito grande. Se você observar que alguém que teve uma demonstração de estadista, Fernando Henrique Cardoso, você observar que as condições que o país possuía antes do Fernando Henrique, as condições que ele criou durante os 8 anos que foi presidente para o país. Muita gente até nem lembra mais, porque hoje as pessoas falam aí a inflação, a previsão de inflação vai ser de 6, 7%, nós tínhamos inflação de 70%, de 80% ao mês, e hoje nós estamos discutindo 7, 8% ao ano, mas são coisas que inspiram a gente. E claro, né, se você observar quem foi o grande realizador de sonhos, né, para o país, Juscelino Kubitschek. Alguém que falou: aqui nós vamos fazer a nossa capital, né? Nós vamos trazer a indústria automobilística para o país. Você é alguém de muitas ideias? Ah, sim, de muito. Né? Não tenho medo de pensar e de formatar essas ideias. Eu vou aproveitar, vou sair um pouco desse campo mais pessoal e vou para uma questão que me veio agora, que você é pré-candidato, você tem interesse, já demonstrou, ainda vai ser uma questão que vai ser discutida no partido, em ser candidato a prefeita, que você tem interesse, essa intenção. O que você imagina dentro dessa construção? Eu imagino que você, por ser alguém que pensa, como você disse, gosta bastante de pensar projetos, que gosta muito de fazer, e é alguém que não para. Você já está pensando nesses projetos, já é algo que você, quando deita lá, fica pensando. E quando eu chegar na prefeitura da capital, que tem toda essa relação familiar com o seu tataravô, você já pensa nisso? Você falou que você é ansioso, né? Eu imagino que a sua cabeça deve funcionar no mandato e já pensando lá na frente quando você realmente vai tentar ser o pré-candidato. Eu sempre digo uma coisa, Wendy, vai bastante ao encontro do que você estava comentando.
não é ganhar uma eleição. Ganhar uma eleição é uma etapa, né? Mas fazer uma grande gestão realizadora é concluir aquilo que você idealizou. Que quando você sai candidato, você apresenta um escopo de ideias, participa do debate e tem todo esse conteúdo avaliado pela sociedade. O que você idealiza para Campo Grande, você que é alguém que nasceu aqui? Não, Campo Grande é uma cidade que sempre teve, enquanto eu ainda jovem e depois enquanto prefeito, acompanhando, né, era presidente da SomaSul, acompanhava os 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul, tanto nas ideias inovadoras, nas questões de números, né? A gente participava efetivamente da vida dos 79 municípios com ações. A gente via em Campo Grande todo um protagonismo, né? Era um berço, um celeiro de ideias, de inovações, de experiências, de cases de sucesso. A gente via Campo Grande acontecendo isso. Campo Grande, a primeira cidade, capital, sem favelas, né? Campo Grande é a cidade que está tendo inovações em programas de pavimentação, né? Avenidas largas. E depois a gente vê uma Campo Grande que talvez há 12, 15 anos começa a ter um descompasso daquilo que anteriormente era. Porque Campo Grande teve grandes prefeitos, Levi Dias, né? Um prefeito que deixou história, né? Que era visionário, né? A gente foi vendo, né, próprio Pedrocian lá atrás, né, em tempos bem remotos, mas a gente foi vendo uma evolução em Campo Grande. Tanto é que Campo Grande é uma cidade bem planejada, mas a gente vê de alguns anos para cá algumas coisas acontecendo desconectas com aquilo que a gente imaginava lá atrás. Você foi deputado em uma gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você acha que passa também pelo governo federal ou é uma questão de gestão mesmo municipal? Não, eu não faço conexão do que está acontecendo em Campo Grande com o que está acontecendo no governo federal. Eu digo por causa da dependência de recursos. Não. Campo Grande chegou a ter 25% de tudo que se arrecadava de ICMS, cota parte dos municípios para a capital. Hoje, Campo Grande tem 13% de cota parte por conta da perda da sua atividade econômica perante as demais outras unidades municipais do nosso estado. Mas tem um outro dado que é mais preocupante. Quando o Campo Grande tinha 24%, 25% do ICMS do estado de Mato Grosso do Sul, a receita própria de Campo Grande era maior, receita própria IPTU, ISS, ITB, era maior do que as transferências, que são isso, o ICMS, o FPM, né? E hoje as transferências são maiores do que a receita própria. Então, nós estamos tendo um verdadeiro desequilíbrio nas finanças do município de Campo Grande. Sem falar no aumento significativo das despesas permanentes, né? Hoje, o que se gasta com a folha de pagamento em Campo Grande, descobriram recentemente que 900 milhões a mais foram gastos numa folha paralela, folha secreta, a Câmara assim está chamando, né, de pessoal que corre em paralelo. Você já pensou o que são 900 milhões em obras em Campo Grande durante um ano? Né? O que isso transforma? É um desafio grande você mudar algo então, que está indo de um jeito, como você me disse, um tempo que se desenvolvia, você disse que houve uma estagnação,
E você não é um desafio muito grande? Não. Aqui tem que ter coragem para fazer os enfrentamentos necessários. Nós vamos fazer o debate e apresentar soluções. Soluções que passam por inovações, soluções que passam por tecnologia, soluções que passam pelo debate, por escutar, e soluções que passam principalmente por um ordenamento corajoso daquilo que se faz necessário fazer. Tem que discutir o valor do contrato? Tem. E tem que repactuar, isso sim. Agora, isso tem que ter compromisso para fazer, tem que ter coragem para fazer. A minha próxima pergunta aqui é sobre um sonho. Ser prefeito de Campo Grande talvez seja hoje o seu sonho mais próximo? Eu quero contribuir com Campo Grande. Eu acredito que posso contribuir sendo prefeito dessa cidade. Cidade que nasci, cidade que conheço, cidade que cresci e cidade que eu vejo um potencial gigantesco de ter assim um protagonismo restabelecido. Acho que nós estamos passando por uma situação muito assim equilibrada do Estado. A gente consegue enxergar que o Estado de Mato Grosso do Sul dá sinais de liderar uma agenda desenvolvimentista, recebendo investimentos, gozando de muitos recursos para obras de infraestrutura, tendo uma condição de quase pleno emprego. A gente vai observando todos os indicadores do Estado e vai vendo que existe todo um cenário preparado para termos novamente um protagonismo da nossa capital. Campo Grande está na contramão daquilo que está sendo história no Mato Grosso do Sul. Então a gente começou essa conversa falando sobre infância, passamos por toda a adolescência, prefeitura, deputado estadual, federal. Eu quero pular lá para frente para a gente encerrar. Quando você estiver mais velho, tal como seu pai que encerrou a carreira política, não é mais político, o que você quer enxergar, o que você pretende enxergar da história política do Beto Pereira e história de vida até? Eu sempre me esforcei para que onde eu passasse pudesse dar de mim o melhor e ter por parte da população reconhecimento de algo que foi plantado e colhido junto com eles. Eu quero, quando findar da vida, ter justamente o nome lembrado, não por alguém que participou da política, mas por alguém que contribuiu com a política do Estado, com a política da nossa capital. E eu entendo que nós podemos contribuir ainda muito para ter o nome lembrado como alguém que fez história junto com a política e a história do Mato Grosso do Sul. Deputado, eu quero agradecer aqui sua presença nessa conversa com a gente, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais sobre quem é o Beto, tanto criança, adolescente, político, que pensa, projetos futuros, e a gente deseja aí boa sorte nessa sua jornada aí, que pelo que você falou ainda está cheia de gás para fazer muita coisa. Você disse que está no meio agora, e já teve tempo já. Agora que está com gás. A gente agradece a presença e agradece a você também que nos acompanha nessa parceria que ficou até o momento, até o final, conhecendo um pouco mais do que pensa o deputado, nessa parceria do Parque Office, Investiga MS e MS Conecta. A gente espera vocês no próximo programa. O Mais Política é um oferecimento de Parque Office, seu sucesso é o nosso sucesso. Todeskine é a marca do coração da sua casa. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo.
Faculdade Instead, você no centro. Boibras, excelência em todos os pontos. E Brandfield, agência criativa. Esse é o Mais Política, o podcast de política do MS Conecta.